Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e eu ensino as pessoas a transformar suas vidas fazendo pão de fermentação natural. E se você está aqui é porque você quer aprender a fazer pão, não é mesmo? Então você está no lugar certo, na hora certa. E nessa aula de hoje a gente vai aprender junto. Essa é uma aula que eu chamo de Ana Responde, em que você pergunta e eu respondo as suas maiores dúvidas sobre pães de fermentação natural. E seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Já tô cheia de perguntas aqui para responder, e nós vamos começar agora. Ó, vamos lá, vou colocar aqui uma pergunta já. Pão cresce muito azedo, é fermento fraco? Então, olha só, pode ser sim que o seu fermento, na verdade, esteja imaturo, por isso o seu pão está azedo, entende? Pode ser também que o seu fermento não é que ele tá fraco. De uma forma simplista, ele tá fraco, mas o fato é que ele não está sendo alimentado direito. Quando o fermento fica muito azedo, ele não está sendo alimentado com consistência. E se o seu pão tá azedo, é porque o seu fermento tá azedo. O fermento vai trazer gosto pro seu pão, tá? Então, se você não cuida direito do seu fermento, a tendência é o seu pão ficar azedo também, tá bom? Então, o que você faz quando seu pão tá azedo? Ele fermenta, mas ele tá azedo. Você precisa cuidar mais do seu fermento. Você precisa alimentar o seu fermento com frequência, tá? Se o seu fermento mora em temperatura ambiente, ele tem que ser alimentado todos os dias, umas 2 vezes por dia. Especialmente se você mora num lugar que é quente. Se você mora num lugar que é frio, muito frio, talvez você consiga manter o seu fermento alimentando 1 vez por dia. Mas mesmo assim, se você for fazer pão com ele precisa ser alimentado muito mais do que 1 vez por dia. Porque senão ele vai ficar ruim, vai ficar fraco, vai ficar azedo e o seu pão, consequentemente, vai ficar azedo também. Então, se o seu pão cresce, mas está muito azedo, tem problema com o seu fermento? Sim. Você precisa olhar para o seu fermento, cuidar direitinho do seu fermento para resolver o problema dele. E aí o seu pão, se você tiver método, se você seguir uma técnica e um método adequado para fazer pão, aí o seu pão vai ficar melhor, tá bom? Então vamos lá. Qual é a hora de colocar a massa na geladeira para o pão não implodir? Amei essa pergunta. Então, seu pão já implodiu? O que é o pão implodir? Primeiro deixa eu explicar para você o que é o pão implodir. O que acontece? Quando o pão cresce muito, de repente ele cresce tanto que ele fica tão frágil, que quando você coloca no forno, em vez de ele crescer mais, ele implode, ele colapsa sobre ele mesmo. Por que isso acontece? Você acha que você sabe por que isso acontece? Se você sabe por que isso acontece, escreve aí nos comentários. Mas o fato é que eu queria contar pra você primeiro, né, por que o pão implode. O pão implode porque ele perde estrutura, porque ele fermentou demais. A massa passa do ponto de fermentação. Fermenta tanto que fica fraca e depois que ela fica fraca, aí ela simplesmente não dá conta de crescer mais. Então, em vez de crescer, ela implode, ela colapsa. Então, a pergunta é, qual é a hora de colocar a massa na geladeira para o pão não implodir? Eu gostei muito dessa pergunta. Então, a hora de colocar na geladeira vai depender de vários fatores. Vai depender da forma que você está preparando a sua massa, da temperatura do seu ambiente, da força do seu fermento, do tipo de farinha que você está usando, enfim. São vários os fatores que vão determinar os tempos da fermentação. Então, essa é uma pergunta que eu não consigo responder, né? Não tem como eu te responder a hora de colocar para o pão não implodir. Você precisa seguir um método. Se você for minha aluna, se você for meu aluno, então fica fácil para você. Siga o método que eu apresento para você lá dentro do curso. Porque se você seguir o método, você vai saber a hora de colocar a massa na geladeira para ela não implodir. Mas se você não é minha aluna ou meu aluno ainda, você precisa de alguma forma ter algum tipo de base, algum tipo de técnica para você entender um pouco melhor sobre fermentação, sobre tempo de fermentação, sobre as características da massa. Então não tem uma resposta fácil e simples para essa pergunta, entende? Então, assim, você já percebeu que você tá deixando a sua massa fermentar demais. Então, se ela tá fermentando demais, coloca ela na geladeira antes, para ela fermentar menos. Isso é uma dica que eu te dou, caso você ainda não siga
um método específico. Mas o que eu mais recomendo para evitar muita frustração, para te trazer mais prazer no aprendizado, você conseguir fazer o pão dos seus sonhos mais rápido, eu recomendo que você estude. Como tudo na nossa vida, se a gente quer ter proficiência, se a gente quer ter excelência, a gente se capacita, a gente estuda. A panificação, gente, não é diferente. Você ficar só pegando ali uma receita na internet, você não vai aprender sobre panificação. Você vai tentar repetir uma receita. Tá? Só entende o que eu tô falando quem já passou por isso. Se você já passou por frustrações antes de ter conhecimento sobre panificação, depois que você adquiriu conhecimento, as frustrações foram diminuindo e os aprendizados foram aumentando, você vai entender o que eu tô falando, né? Se você entende o que eu tô falando, coloca aí, eu entendo. Combinado? Quanto tempo o fermento pode ficar na geladeira? Olha só. Quanto tempo o fermento natural pode ficar na geladeira? Você sabia que o fermento natural pode durar meses ou até anos na geladeira? Pode. Não significa que ele vai ficar forte o tempo inteiro para fazer pão. Mas se ele for um fermento maduro, com uma galera lá que é forte, se você viajar, por exemplo, ficar um mês fora, quando você voltar, é só você pegar o seu fermento, fazer uma série de alimentações nele e ele vai voltar à forma antiga, tá? Olha que legal isso. Eu já tive fermento que ficou mais de 6 meses na minha geladeira sem alimentar e eu peguei esse fermento e revivi o fermento. Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu ensino você a reviver um fermento natural. Muitos de vocês já assistiram esse vídeo. Se você ainda não viu esse vídeo, tá no meu canal do YouTube, tá? O fato é que o fermento pode ficar meses na geladeira, mas eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que se você mantiver o seu fermento na geladeira, que você tire ele lá uma vez por semana, alimente, faça pão com ele, né? Mas pelo menos uma vez por semana você tira ele da geladeira e alimente, porque assim ele vai ficar cada vez mais forte, tá bom? Agora, em quanto tempo? Ih, pode ficar muito tempo, tá joia? Então vamos lá, mais uma. Posso fazer pão só com massa branca ou integral? Sim, você pode fazer pão usando uma farinha só, farinha branca, ou uma farinha só, farinha integral, ou misturando farinhas. Essa é a forma que eu mais gosto de fazer os meus pães. Eu gosto de colocar pelo menos 2 tipos de farinhas nos meus pães. Por quê? Porque eu adiciono nutrientes, porque farinhas diferentes têm nutrientes diferentes, especialmente as farinhas integrais têm muitos nutrientes, inclusive fibras, né? E eu gosto também de trazer mais sabor para o meu pão. Então, quando eu misturo farinhas diferentes, eu trago mais aroma, mais sabor para os meus pães. Então, você pode tudo. Você pode fazer pão só com uma farinha, só com farinha branca, tá tudo certo. Mas se você quiser trazer mais sabor, mais nutrientes, mais aroma, eu recomendo que você misture farinhas, tá bom? Você vai ter um resultado muito melhor quando você faz seus pães com farinhas diferentes, tá? E não precisa ser só farinha de trigo, não. Você pode colocar farinha de centeio, você pode colocar farinha de milho, fubá, você pode colocar farinhas de outras, tipo farinha de linhaça, por exemplo, um pouquinho de farinha de linhaça, por exemplo, você pode trazer sabor e muitos nutrientes para o seu pão, tá bom? Semolina, enfim, céu é o limite. Eu vou ler essa pergunta para você, eu achei ela bem interessante, tá? Aqui, ó. Oi, Ana, o pão não fica acético quando é fermentado fora da geladeira, mas se eu coloco na geladeira, ele fica azedinho. O que que tá faltando? Então, na verdade, não tá faltando nada. Quando você faz a sua fermentação na geladeira, o seu pão vai ficar mais ácido, mais acético, tá? Por quê? Porque na geladeira as bactérias ácido-láticas vão produzir mais ácido acético do que quando elas estão em temperatura ambiente. Quando a massa fermenta em temperatura ambiente, primeiro, que ela fermenta muito mais rápido. Então não dá tempo de haver uma produção grande de ácido acético pelas bactérias. Então o seu pão fermentado em temperatura ambiente vai ser mais lático, um sabor mais suave. Se você quer um sabor mais forte, um sabor mais azedinho ali no final, faz esse pão fermentar na geladeira ali a noite inteira, que ele vai mudar o sabor na hora de assar. Isso é perfeitamente normal. Isso é o que acontece quando a gente faz a maturação, né, a fermentação a frio da nossa massa de pão. E não é só o sabor que a fermentação a frio muda, não. A fermentação a frio ajuda também a diminuir o teor de glúten da massa de pão, né? Ajuda a melhorar a digestibilidade, facilita a digestão do pão,
né? E aumenta também os nutrientes presentes na massa. É isso aí. Então vale muito a pena você fazer a fermentação a frio da sua massa de pão. Beleza? O fermento com farinha branca é mais líquido do que o fermento com farinha branca orgânico. Isso é normal? Olha só, não é bem porque a farinha é branca que vai fazer o seu fermento ficar mais líquido do que um fermento feito com a farinha branca orgânica, não. É o tipo da farinha, é a força dessa farinha branca que você está usando, que provavelmente é menor do que a farinha branca orgânica que você também tem, tá? O que significa isso? A farinha branca que você está usando, que é uma farinha branca comum, talvez não aguente tanta água quanto a farinha orgânica branca que você tem. Então, em termos assim, vamos dizer, de panificação, a farinha branca orgânica que você está usando é mais forte do que a farinha branca que não é orgânica. Por isso que o seu fermento fica mais líquido quando você usa a farinha branca comum. E aí, quando você está usando essa farinha branca orgânica que você tem, provavelmente ela é mais forte, aguenta mais líquido, então o seu fermento não fica tão líquido, tá? Não é porque ela é orgânica, é porque provavelmente ela tem mais proteína, portanto ela é mais forte do que a outra farinha branca que você está usando, tá bom? É a diferença entre a composição das farinhas. Não é porque uma é orgânica e a outra não é. Fez sentido? Então vamos lá. Próxima, deixa eu ver, próxima pergunta. Vou fazer pão amanhã cedo. Quando devo tirar o fermento da geladeira? Eu já teria tirado. Você vai fazer pão amanhã cedo e se o seu fermento mora na geladeira, você precisa ter esse fermento bombadão, forte, antes de você fazer o fermento da massa, o levain da massa. E para você fazer isso, você precisa tirar ele da geladeira pelo menos 2 dias antes. E aí você faz umas alimentações sequenciais nele. O que é isso? Você tira o seu fermento da geladeira, alimenta uma vez. Provavelmente ele vai estar meio preguiçoso. Espera ele crescer, chegar lá no pico, ou crescer, dobrar, quase triplicar em volume. Aí você vai tirar uma isca dele, alimentar de novo. Aí ele vai ficar mais forte. Aí você vai alimentar de novo. Aí ele vai voltar à forma antiga. Aí você vai pegar esse fermento, um pouco dele, e fazer o fermento da massa, que eu chamo de levain da massa, para ser bem clara, né? O levain é o fermento que a gente usa para fazer o pão, tá? Então, se o seu fermento mora na geladeira e você vai fazer pão amanhã, eu tiraria ele ontem, porque aí você tem ontem e hoje para fortalecer esse fermento antes de fazer pão com ele. Beleza? Próxima pergunta. Ao ativar o fermento que estava na geladeira, eu devo fazer na mesma proporção que eu vou utilizar no pão? Então, olha só. Quando você pega o fermento que está na geladeira e faz umas alimentações nele, se você já sabe a proporção que você vai usar para fazer pão, você pode usar a proporção que você vai usar no pão. Ou não, depende do tempo que você quer fermentar o seu fermento, tá? Então assim, se você quer fazer 2 alimentações e fazer pão de noite, então você vai alimentar ele, por exemplo, essa é uma pergunta avançada, tá, pessoal? Para quem já faz pão, para quem já entende proporção do fermento. Então, se você ainda tá começando, isso vai ter um som assim meio grego para você. Mas se você já faz pães ou se você já entende um pouquinho do fermento, saiba que o fermento tem proporções diferentes. A gente pode alimentar o fermento com quantidades de farinha, de água e de isca, ou seja, de fermento diferentes. E isso vai determinar o tempo que o seu fermento vai demorar para fermentar, tá? Normalmente é isso. E também vai determinar a consistência da massa do seu fermento. Então, se você está começando agora, eu recomendo que você mantenha a mesma proporção para alimentar, para ativar, né, que eu falo ativar, e também para fazer o seu pão. E à medida que você for adquirindo mais experiência, mais conhecimento sobre como que o fermento funciona, você pode experimentar proporções diferentes, porque aí você vai ter mais tempo, menos tempo de fermentação, e você vai entender melhor o que funciona melhor para o seu fermento. Mas você pode variar, alimentar em uma proporção diferente e usar ele numa outra proporção para fazer pão, ou você pode alimentar, ativar na mesma proporção que você vai usar para fazer pão, tá? Não tem certo e errado, tem o que é melhor para você, para sua produção, tá bom? Então vamos lá, próxima pergunta. Boa pergunta. Não vou fazer pão. Devo alimentar o meu fermento e colocar na geladeira ou deixa ele crescer primeiro antes de colocar na geladeira? Então, se você não vai fazer pão com seu fermento, ainda assim, eu recomendo que você alimente ele, deixe ele crescer.
Quando ele estiver quase chegando no pico ali, ó, estiver no pico de fermentação, muito ativo, aí você vai lá e guarda na geladeira. Por que que você faz isso? Porque aí você vai ter um número maior de micro-organismos ali dentro do seu fermento. Porque quando você alimenta o seu fermento com farinha e água, os micro-organismos que moram lá dentro, a galerinha do levain, eles vão multiplicar. Eles vão aumentar em volume mesmo, em número. Então, quanto mais micro-organismos tiver lá quando você guardar na geladeira, melhor. Porque aí quando você tirar da geladeira, você vai ter um fermento que vai responder mais rápido. Ele vai ter mais micro-organismos dormindo, e aí esses micro-organismos vão acordar e o seu fermento tende a ficar mais forte dessa forma. Pergunta como é que eu sei. Eu já lutei muito com isso. Eu alimentava meu fermento, guardava na geladeira, e ele ficava fraco, e eu não sabia por quê. Aí eu fui testando, fui estudando, fui aprendendo, e a forma que eu vi que funciona melhor, realmente, é quando eu alimento meu fermento, deixo ele crescer e guardo na geladeira, tá bom? Assim funciona melhor. Então faça isso, depois conta pra mim o que você achou. Manda uma mensagem pra mim no privado do Instagram e me conta o que você achou. E olha, você tá chegando aqui agora, aperta esse aviãozinho de papel aqui, ó, e manda essa aula pros seus amigos, pros seus melhores amigos. Fala assim, gente, conhece a Ana, vem assistir a aula de pão de fermentação natural que você vai se surpreender, né? Porque o pão de fermentação natural é surpreendente, gente, né? Quando a gente vê que a gente pode fazer o nosso próprio pão em casa, com farinha, água e sal, e que esse pão é tão gostoso, que faz tão bem pra gente, tão bem pra nossa saúde, e não só a saúde física, pra nossa saúde mental, a gente não quer comer outro pão. É impressionante, né? Então você tem que compartilhar isso com as pessoas que estão aí próximas de você, porque talvez elas não saibam disso. Então vamos lá. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Se a massa ficar mole, pode colocar essa massa na geladeira mais ou menos quantas horas? Então, olha só, se a sua massa de pão ficou mole, não é a geladeira que vai salvar a sua massa. Ela pode te ajudar, porque quando a gente coloca a massa na geladeira, ela dá uma endurecidinha. Mas o fato é, se você tiver colocado a sua massa na geladeira, depois você colocou para assar e o seu pão não ficou bom, não é porque você colocou tempo errado na geladeira, tá? É porque lá no começo a sua massa ficou muito mole. Qual é o motivo da sua massa ficar muito mole? É isso que você tem que descobrir. Você colocou água demais nessa massa? Talvez seja por isso. Então ela ficou muito mole, não é a geladeira que vai resolver a sua vida. Ou você mexeu e fez uma zoeira nessa massa sua que você destruiu a estrutura dela. Ou ainda, sua massa fermentou demais, passou, fermentou, até ficar molenga, grudenta, gosmenta. Então isso também não vai salvar a sua massa, entende? Então você tem que olhar lá no começo. Então o que eu falo? Eu recomendo sempre. Siga um método. Quando você segue um método testado, fica muito mais fácil de você acertar e de você entender por que você errou, por que a sua massa ficou mole. Se tá muito calor, você colocar a massa na geladeira é bom. Mas se você colocou muita água na massa e colocar a massa na geladeira, não vai mudar nada. Entendeu? Então é muito importante você entender por que a sua massa ficou mole. E aí, você vai ver se colocar a massa na geladeira vai te ajudar ou não. E outra coisa, se você colocar a sua massa na geladeira durante a primeira fermentação, que é quando a gente tá iniciando o processo de fermentação, ela não vai fermentar direito. E aí você vai ter um problema, você vai ter uma massa que vai ficar sem fermentar direito, aí você vai ter um pão borrachudo, pesado, que eu chamo de pão tijolão. Entende? Então você tem que olhar isso também, tá? A geladeira não resolve, não faz milagre. Ela vai te ajudar, mas ela não vai fazer milagre numa massa que foi começada errado, tá? Eu queria deixar isso claro aqui pra você. Quero deixar o meu fermento natural mais forte. Aumentar a quantidade de isca ajuda? Por exemplo, 70 gramas no lugar de 50 gramas? Então, uma das coisas que eu recomendo que você faça quando o seu fermento está fraco é você aumentar a quantidade de isca. Mas não significa que é a única coisa. Às vezes, aumentar a quantidade de isca não é uma boa. Porque se o seu fermento estiver muito ácido, talvez ele não está crescendo porque ele está muito ácido. E aí, aumentar a quantidade de isca não é legal porque ele vai ficar mais ácido ainda, tá? Então, eu acho importante você testar outras coisas caso o seu fermento esteja fraco. Então anota aí o que você precisa fazer para ajudar a fortalecer o seu fermento natural. Primeira coisa, você pode trocar a farinha, simplesmente.
Pega uma outra farinha que você tem aí na sua casa, ou compra uma farinha um pouco melhor, você fala, eu ouvi falar que essa farinha é melhor. Experimenta uma farinha diferente. Outra coisa que você pode fazer, coloca o seu fermento num lugar mais quentinho. Às vezes está muito frio aí na sua casa, por isso que seu fermento está fraco, então coloca ele num lugar mais quentinho que vai ser melhor para ele, tá? Outra coisa que você pode fazer, você pode usar um pouco mais de farinha integral nele. Farinha integral tem mais nutrientes. Então, normalmente, a galerinha do levain, os micro-organismos que moram no fermento, eles vão gostar mais de uma farinha mais integral, porque tem mais nutriente para ele. Então, coloca um pouquinho mais de farinha integral, tá? Outra coisa que você pode fazer, em vez de usar farinha de trigo integral, você pode colocar farinha de centeio. Farinha de centeio bomba o fermento. Então, em vez de você colocar, por exemplo, 10% de farinha integral misturado com farinha branca, você coloca 10% de farinha de centeio. A farinha de centeio bomba o seu fermento, tá? Eu lembro quando eu tava lá na Califórnia e uma das coisas que a gente aprendeu lá foi criar um fermento zero, né? E foi muito legal eu ver que eles criam o fermento zero da forma que eu ensino os meus alunos a criar o fermento zero. E também ensino muita gente, né, durante alguns eventos gratuitos que eu faço durante o ano a criar o fermento zero. Eu tenho curso online e ajudo você a criar o fermento zero. Enfim, eles usam, lá no San Francisco Baking Institute, na Califórnia, eles usam também o truque da farinha de centeio. Eles colocam um pouquinho de farinha de centeio durante a criação do fermento, justamente para bombar o fermento natural, tá? Então, assim, eu não tô tirando essas coisas da minha cabeça, tá? Eu estudo muito, eu viajo muito para me especializar, para tudo que eu falar aqui para você ter fundamento, né? Então, essas dicas que eu tô te dando são dicas, assim, que eu demorei, anos para aprender e eu tô compartilhando com você aqui. Usa uma dessas dicas, eu tenho certeza que seu fermento vai bombar. E por último, eu quero dar mais uma dica. Pode ser que sua água esteja com problema. Às vezes você tá tendo um problema aí porque você tá usando uma água de um filtro que tá vencido. Então o que você vai fazer? Vai trocar o filtro aí da sua cozinha e isso vai resolver o problema do seu fermento. Ou você está usando uma água mineral que o seu fermento não gosta, usa uma outra água mineral com pH ácido abaixo de 7. Normalmente a gente bebe água com pH básico acima de 7. Procura uma que tenha pH abaixo de 7, tá joia? Isso vai ajudar você, eu tenho certeza. E aí eu quero que você mande uma mensagem para mim e me conte o que foi que você fez que ajudou a bombar o seu fermento natural, tá bom? Minha massa é seca e não cresce na geladeira. O que pode ser? Então vamos lá. Primeira coisa, quando você está fazendo a sua massa de pão e você não hidrata a sua massa adequadamente, pode ser que ela não tenha água suficiente. Aí você ainda coloca na geladeira, ela vai ressecar. Mas tem um truque. Quando você coloca a sua massa na geladeira, você precisa cobrir bem essa massa, porque senão ela vai secar mesmo. A geladeira vai roubar a umidade da sua massa de pão. Então, toda vez que você guarda a massa na geladeira para fermentar, você precisa cobrir bem essa massa com plástico, tá? Muitas vezes você pode colocá-la dentro até de um saco plástico mesmo e vedar, ou você pode cobrir com uma touca plástica, tá? Mas o fato é que se você jogar a massa de pão lá dentro da geladeira, ela vai ficar ressecada, se ela não tiver coberta, tá? E aí, quando ela resseca, ela não cresce. Por quê? Porque forma uma película muito grossa que não deixa a massa crescer, sabe? É física, né, gente? Assim, a película fica tão grossa que a massa não aguenta crescer, tá? E você pode usar um saco plástico comum. Qualquer saco plástico funciona. E aí você fecha o saco plástico ali com o que você quiser, né? Com um clips, com uma borrachinha, com um lacinho, só para não ficar entrando ar lá dentro, porque senão vai tirar a umidade da sua massa de pão, tá bom? Outra coisa, você tem que olhar a temperatura da sua geladeira. Se a sua geladeira estiver extremamente fria, a sua massa não vai crescer. Então, cuidado com isso também. Sua geladeira tem que estar lá acima de 4 graus para a massa continuar crescendo lá dentro. Beleza? Então tá, vamos lá, mais uma dúvida que eu vou responder aqui. Minha massa fermenta em 4 horas com a temperatura ambiente de 27 graus. Não é rápido demais? Tem problema? Então, olha só, você tá falando aí da primeira fermentação? A primeira fermentação acontece a partir do momento que a gente mistura o fermento na massa de pão, não é? Então, quando você mistura o seu fermento na massa de pão, dependendo do tipo de pão que você faz, normalmente a primeira fermentação vai demorar entre 4 e 6 horas. Isso eu tô falando aí de um pão rústico.
Depende muito da quantidade de água que você usa, da farinha que você usa, né, da temperatura ambiente, da atividade do seu fermento, mas o fato é que 4 horas é um tempo aceitável para a primeira fermentação. A primeira fermentação vai desde o momento que a gente mistura o fermento na massa até o momento que a gente resolve modelar essa massa. E aí, se tá crescendo, fermentando em 4 horas na temperatura ambiente mais ou menos 27 graus, pode ser que o seu fermento esteja muito bombado, as farinhas estejam boas e a sua massa está fermentando rápido, né? É uma fermentação mais rápida para a fermentação natural, 4 horas na primeira, mas acontece, né? Então, não é que tem problema, não tem problema, né? O que você pode fazer? O que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você modele essa massa e coloque essa massa na geladeira por várias horas para ela poder dar uma maturada, fermentar longamente, a frio, para te trazer benefícios que você não teria se ela não tivesse na geladeira. Benefícios da massa que vai para a geladeira: sabor, aroma, mais nutritiva, mais fácil de digerir, menor teor de glúten. Tudo isso você vai ter quando você fizer a fermentação a frio por várias horas na geladeira, tá bom? Então eu recomendo que você faça isso, aí você vai meio que equilibrar o fato que a sua massa está fermentando muito rápido na primeira fermentação. Beleza? Se você estiver curtindo, você trata de deixar seu like e se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito. Lembra que você pode compartilhar essa aula com quem você quiser. Aperta o botão aí, compartilha, né? Divide essa aula com alguém que você acha que vai gostar de aprender a fazer pão, tá? E conta aí nos comentários o que você tá gostando de aprender nessa aula. Vamos lá, deixa eu ver mais perguntas aqui. Posso fazer pão com farinha de arroz ou farinha de aveia? Pode, você pode fazer pão com a farinha que você quiser, mas você tem que ter uma receita que tem uma boa procedência, que você sabe que vai funcionar, né? Ou se você não tem uma receita, você nunca fez pão na vida, aí eu recomendo que você comece do zero, aprenda, né, com um professor. Você tá aqui comigo, isso é muito bom, né? Por quê? Porque aí você vai começar do zero, vai aprender o básico, e aí você vai ver como que você pode agregar novas farinhas nos seus pães. Inclusive, eu recomendo que você misture farinhas, porque as farinhas vão trazer mais nutrientes, mais sabor, mais aroma, mudar a textura da sua massa também, tá bom? Então vamos lá. Quando eu erro na água, não tem como acertar antes das dobras? Gente, sempre tem. Se você coloca muita água na sua massa, você tá ali no comecinho da mistura e você colocou muita água na sua massa, tem como você resolver isso. Como? Colocando um pouquinho ali de farinha. Mas não é muita não, porque senão, sabe aquela história? Ai meu Deus, coloquei um monte de farinha. Não, ficou seca demais a massa. Ah, vou botar mais água. Ah, meu Deus, agora ficou molhada demais. Aí você coloca mais farinha, aí você coloca mais água, aí vai virar uma zoeira essa sua massa. E aí você lembra que você tem outros ingredientes nessa massa? Você tem fermento, você tem o sal, né? Não sei se você vai ter outros ingredientes também, não sei que pão que você tá fazendo, né? Mas vamos dizer que o pão é farinha, água, sal. E a farinha e a água contra o fermento. Então, se você ficar botando muita farinha e errou, pôs muita água, aí põe muita farinha, muita água, você vai ter que acertar o fermento, você vai ter que acertar a quantidade de sal, porque senão o seu pão vai ficar sem gosto. Porque senão o fermento também vai ficar pouco fermento para aquela massa que você está fazendo, né? E aí a sua massa vai demorar mais tempo a fermentar. Então, você tem que ter cuidado, né? Por isso que eu falo, olha, primeira coisa que você faz, quando você for colocar água na sua massa de pão, não coloca a água toda de uma vez. Quando você não coloca a água toda de uma vez, você corre muito menos risco de errar a quantidade de água, tá? Do que se você, vou jogar a água toda de uma vez. Porque as farinhas mudam. Inclusive, até a mesma farinha que você está acostumado pode mudar. Se o ambiente estiver muito seco, muito úmido, se mudou o lote da farinha, se você está acostumado a usar essa marca, mas tem muito tempo que você não usa, você compra outra, ela tá diferente, tá bom? Se essa farinha ficou guardada há muito tempo, ela vai estar mais seca. Então, você tem que tomar cuidado com a água. Mas quando você erra ali na água uma vez, põe um pouquinho de farinha, já resolve, tá tudo certo. Tá bom? Vamos lá, mais uma. O que você acha do fermento seco de longa fermentação? Então, eu não sei o que é fermento seco de longa fermentação. Eu sei o que é fermento seco, né? O fermento seco é o fermento biológico seco. Eu prefiro fazer pães com fermentação natural, porque o pão, pra mim, é uma refeição que eu respeito muito, que eu prezo muito, e que eu gosto de pão e eu como pão quase todo dia, tá? Então, eu prefiro comer o pão de fermentação natural longa, feito com levain,
do que o pão feito com fermento biológico seco, que passa por uma longa fermentação. Por quê? O pão feito com fermento natural é muito melhor para a sua saúde do que o pão feito com fermento seco, tá? Por quê? Porque o fermento seco é uma bomba de leveduras, mas não existe a quantidade de bactérias que trazem uma série de benefícios que estão no levain, no fermento seco. Ainda vai ter uma pequena formação de bactérias, sim, mas não tanto quanto no fermento natural. Tá? Então a minha preferência é o fermento natural, tanto pela questão de saúde, porque ele é muito melhor para a nossa saúde, quanto pela questão de preparo. Eu gosto de preparar pães feitos com fermentação natural, eu acho muito mais encantador esse processo, né? Quanto assim, a questão assim do que eu acredito, né? Eu gosto dos pães que eu penso que são os pães dos meus ancestrais, das pessoas que faziam pães há centenas, há milhares de anos. Elas faziam com fermento natural. O fermento seco é um fermento industrializado. E se é um alimento que eu vou comer todos os dias, eu prefiro comer pães de fermentação natural. Tá bom? No meu dia a dia. Se eu vou para casa de alguém, tem o pão de padaria, né? Tá tudo bem. Eu não vou morrer porque eu vou comer esse pão um dia, outro dia. Mas no meu dia a dia, eu prefiro comer o pão de fermentação natural por esses motivos. Tá bom? Preciso ativar o fermento obrigatoriamente com a mesma farinha que eu vou fazer o pão? Olha bem, presta atenção. Não! Você não precisa ativar o seu fermento com a farinha que você vai fazer pão. Se você quiser, você pode usar no seu fermento a mesma farinha que você vai usar para fazer pão. Se você não quiser, não precisa. Só entenda o seguinte, que a farinha que você usa vai impactar o seu fermento. Se você usar uma farinha mais forte, seu fermento vai ficar mais denso, né, mais consistente, vai ter mais estrutura. Se usar uma farinha mais fraca, seu fermento vai ficar menos estruturado, que vai trazer menos estrutura para o seu pão. Se você usar uma farinha integral, seu fermento vai ficar mais ácido, vai ter um sabor mais forte e vai trazer esse sabor para o seu pão. Mas você não precisa usar a mesma farinha obrigatoriamente no fermento e no pão. Mas se você quiser, você pode. Então, por exemplo, você pode ter um fermento que se alimenta com a farinha X e o seu pão é com a farinha Y. Então, você vai pegar uma isca do seu fermento alimentado com a farinha X, colocar num outro pote e alimentar com a farinha Y do pão. E tá tudo certo. Vai sobrar o seu fermento original e você ainda vai mudar ele, fazendo ele ficar lá com a farinha do pão. Tá bom? Pode fazer também. Você que escolhe. Então, vamos lá. Oi, Ana. Às vezes as sementes castanhas ficam com gosto de ranço. Adoro. Alguma dica para evitar isso? Então, a dica para evitar ranço nas suas castanhas, nas suas sementes, é colocar na geladeira. Guarda na geladeira, congela as suas sementes, que aí não vai ter ranço nelas, porque elas vão oxidando, elas têm gordura. A gordura, com o tempo, fica rançosa e traz gosto ruim para tudo que a gente fizer com essas castanhas, com essas sementes. Então, para evitar isso, guarda suas sementes castanhas na geladeira. Você pode, inclusive, congelar, tá bom? E aí você vai evitar esse ranço. Farinha com 12% de proteína. Posso fazer fermentação longa na geladeira? Você pode fazer fermentação longa na geladeira com qualquer farinha. Desde que você prepare esse pão adequadamente. Desde que você fermente esse pão adequadamente, entenda as temperaturas de fermentação do seu pão. E a farinha de 12% de proteína é uma farinha que já tem bastante proteína. 12% é uma farinha boa, forte quase, né? Então, assim, tranquilo de você fazer fermentação longa na geladeira. Você só tem que entender, né, quanto tempo que é o tempo ideal para essa farinha. Aí você tem que testar, né? Se você estiver seguindo o método. Se você for meu aluno, dentro do curso eu explico detalhadamente para você os tempos, explico para você os tipos de farinha. Mas o fato é que você tem que entender os limites da sua farinha, tá bom? Mas 12% de proteína, ó, tranquilo, pode deixar. Até hoje, o meu fermento não deu certo. Hoje, eu vou comprar farinha orgânica para ver se ele dá certo. Olha só, comprar a farinha orgânica pode te ajudar sim. Os fermentos em criação gostam muito de farinhas orgânicas. Mas não é necessário, às vezes, você usar a farinha orgânica. Claro que é melhor, mas se você não tiver acesso à farinha orgânica, não tem problema. Você tem que cuidar muito da temperatura do seu fermento quando você estiver criando ele. Se estiver frio aí na sua casa, você tem que colocar em um lugar mais quentinho.
Porque se ele estiver muito frio, ele não vai fermentar direito, tá? E se estiver quente demais, muito calor, tipo acima de 34 graus aí na sua casa, tem que colocar em lugar mais frio. Porque senão ele vai fermentar em excesso, vai estragar. E uma coisa que eu vejo muito é a galera que desiste no meio do caminho, tá? Tem alguns dias que tá criando fermento, aí o fermento cresce um dia, depois não cresce mais, fica dando bolinha e tal. Você fala, meu fermento morreu, vou jogar fora. Não faça isso, porque muitos fermentos demoram alguns dias para ficarem fortes, para começarem a crescer, para se equilibrarem, porque tem uma série de micro-organismos que moram ali dentro do fermento que está sendo criado. Se você joga fora antes da hora, o seu fermento podia estar quase começando a crescer, você foi lá, jogou fora. Só te falo uma coisa, não desista do seu fermento natural, tá? Eu tenho, assim, centenas de vídeos sobre o fermento natural no meu canal do YouTube, no meu canal do Instagram. Você é meu aluno, minha aluna dos meus cursos, você tem aulas do fermento natural dentro dos meus cursos, então não tem por que você desistir do seu fermento, tá? E quem é meu aluno já tem acesso à minha equipe de suporte, tá, gente? Mas mesmo que você não seja meu aluno, procure os meus vídeos sobre fermento natural, você vai entender como que ele funciona e o que você tem que fazer para fazer o seu fermento ficar forte. Mas não desista dele, tá bom? Quando eu tiro o fermento natural da geladeira para alimentar, posso alimentar e voltar para a geladeira direto? Não, não recomendo que você faça isso. Porque na hora que você pega uma isca desse fermento que tá lá na geladeira, coloca farinha e água nele, ele vai ficar todo assim, meu Deus, o que você fez comigo, minha filha? Ou meu filho? E aí ele vai ficar meio doido, você vai falar, nossa, o que é essa farinha? O que essas coisas que você me deu aqui? Você vai diluir a galerinha do levain. E aí você vai assustar eles, e aí você vai colocar isso na geladeira? O fermento gosta de quente, temperatura quente. É disso que ele gosta para fermentar. Então você vai deixar em temperatura ambiente para ele fermentar. Quando ele crescer e chegar no pico, aí você guarda ele na geladeira. Mas não faça isso antes não, porque senão você vai ter um fermento permanentemente fraco. Se isso fez sentido pra você, escreve aí pra mim. Fez sentido? Escreve aí pra mim. Eu quero um fermento forte. Sem fermento forte, esquece. Você não vai ter um bom pão. Seu fermento tem que ter potência. Então, por isso que eu falo, o fermento natural é 50% do caminho pro pão dos seus sonhos. Se você entende sobre o fermento, se você entende sobre a fermentação, você vai estar no caminho do pão dos seus sonhos. Se você ignora tudo que eu tô te falando aqui e não aplica tudo que eu tô te falando aqui, aí você vai ter problema com o seu pão. Quero saber sobre o fermento de litro das nossas vovós. Então, fermento de litro é aquele fermento, como é que chama, gente? Tinha um pão de Cristo, né? Que quando eu era criança, minha mãe fazia, que era um pão molinho, feito com fermento de litro. Fermento de litro leva farinha, água, açúcar e sal. Ele é diferente do fermento natural. Por quê? Do levain. Por quê? Porque o levain só leva farinha e água. Então, a composição do fermento de litro é diferente. Ele acaba produzindo mais álcool, tem açúcar, né? Então, a forma de fermentação dele é diferente. A galerinha que mora lá dentro é diferente. Ele tem uma quantidade de leveduras maior. E aí, ele vai também, por levar açúcar, por levar sal, ele vai trazer uma textura, um sabor diferente aos pães. Apesar dele ser um fermento natural. Mas ele não é o levain. Ele não é o fermento que a gente usa para fazer os pães rústicos. Tá bom? Você pode fazer pão com ele, mas o pão feito com ele é um pão diferente do pão que eu ensino feito com fermento natural. Beleza? Qual a proporção adequada para a madrugada? Da proporção 1, 2, 3 para utilizar. Então eu tô achando o seguinte, que você usa... Eu tô achando o seguinte aqui, né? Que você usa o seu fermento na proporção 1, 2, 3 e você quer deixar o seu fermento fermentar de madrugada, certo? Então, você pode colocar, por exemplo, né? Você mantém a mesma quantidade de isca, dobra a quantidade de água, dobra a quantidade de farinha. Então, em vez de 1, 2, 3, vai ser 1, 4, 6, por exemplo. Então, ele vai demorar mais tempo para fermentar. Então, é só você trocar. Você mantém a quantidade de isca ou diminui a quantidade de isca em relação à de água e a de farinha. E aí vai dar tudo certo. Inclusive, na apostila, que eu sei que você é minha aluna, na apostila do curso Love Bakes, tem proporções diferentes de fermento
Dá uma olhada na apostila. Quero aprender a fazer esse fermento natural. Que legal! Olha só, eu ensino a fazer o fermento natural em cursos pagos e também de vez em quando eu ensino gratuitamente, tá? Quando eu tenho eventos especiais, eu ensino gratuitamente o passo a passo do fermento durante 7 dias, tá bom? Então, se você chegou aqui agora, fica ligada, porque quando eu tiver um curso, um evento gratuito, eu vou avisar. Quando eu abrir inscrições para os meus cursos completos também, eu vou avisar, tá bom? Não tem como fazer um pão de emergência? Digamos, cliente pede um pão para amanhã e o meu fermento, provavelmente ela vai me falar que o fermento dela tá na geladeira, né? Então, assim, nesse caso, não tem como, tá? Eu prefiro que você chegue pro seu cliente e fale, olha, eu não tenho como fazer um pão de emergência para você. Por quê? Porque o meu fermento não está pronto para fazer pães, do que você fazer um pão ruim para esse cliente. Se você fizer um pão ruim pro seu cliente nunca mais vai voltar. Então, é muito importante você estabelecer limites para os seus clientes, senão eles vão toda hora ficar te pedindo pão de última hora. Você tem produção. Você tem que chegar pro seu cliente e falar, olha bem, eu faço pães terças e quintas e entrego nas quartas e nas sextas, por exemplo. Então, amanhã você não vai ter, mas depois da manhã eu te dou. Ou então, infelizmente, dessa vez eu não vou poder te atender, porque se eu te atender, seu pão não vai ficar bom. Você tem que falar a verdade para esse cliente. Ele vai te respeitar. Se ele não te respeitar, aí é um problema dele, não seu. Agora, se você quiser fazer uma produção diária, então seu fermento tem que estar pronto no gatilho todos os dias. Para isso, você vai ter que manter o seu fermento em temperatura ambiente e cuidar muito bem desse fermento. Vai ter que alimentar seu fermento de 2 a 3 vezes por dia, todo dia. Mas se você não for fazer isso, porque isso é desperdício, isso aí vai gastar um tempo danado da sua vida, então você vai estabelecer dias de fornadas e deixar claro para o seu cliente quais são os dias das suas fornadas. É normal um fermento no 7º dia não ter quase reação? Eu não sei, não sei se é minha aluna ou não, mas assim, são vários sinais de fermentação que o fermento te dá. Então, às vezes, o que não é reação, talvez, eu não sei a sua experiência, eu não sei se você é leiga, se você já tem experiência criando um fermento, se você entende os sinais que ele dá durante a criação. O fato é que se o seu fermento não crescer, não formar bolha, não mudar de cheiro, não acontecer nada com ele durante 7 dias, você tem que começar de novo. Mas muitas vezes eu percebo com alunos novatos que o fermento tá dando um monte de sinal para ele é que não tá vendo. Então, se você for minha aluna novata, então vai lá, revisa as aulas do curso que você vai perceber um monte de coisa, você vai pegar um monte de detalhe. Se você não for minha aluna ainda, aí eu recomendo que você veja alguns vídeos meus no YouTube para você aprender um pouco mais sobre o fermento natural, tá? E aí você vai ver se o seu fermento vale a pena ou se você vai ter que começar um outro do zero, tá bom? Por que será que eu não consigo chegar à pestana? Então, eu não sei. Eu tenho alguns palpites para te dar, né? Falta técnica, falta estruturação de massa, falta talvez a forma de assar adequada, né? A forma de cortar a massa adequada. São várias as questões que vão influenciar na sua pestana, né? Você tem que fermentar. Primeiro, você tem que estruturar essa massa adequadamente. Tem que ser uma forma de fermentação adequada para sua massa fermentar direito durante o processo, né? E aí a sua massa tem que ser modelada adequadamente para ter tensão suficiente também para ela crescer, explodir no forno. Aí você tem a forma de cortar, aí você tem a forma de assar. Tudo isso vai influenciar na pestana. Inclusive eu vou até ver aqui se eu consigo mostrar para você, ver se eu acho aqui. Então, vou mostrar para você. Aqui, temos aqui um pão com uma pestana, né? Um pão que abriu muito e aí você vê na lateral esquerda da tela uma pestana. A pestana acontece quando a gente faz uma mistura adequada, quando a gente desenvolve essa massa adequadamente durante a fermentação, quando ela fermenta adequadamente, quando a gente modela direito, quando a gente deixa fermentar direitinho, porque a gente tem uma outra fermentação, né, antes de assar, e aí depois a gente corta essa massa adequadamente, coloca essa massa para assar adequadamente na temperatura certa. Tem um monte de coisa que influencia a sua pestana. Então você não pode ficar achando que é só uma coisa, não existe uma resposta para resolver o problema da sua pestana, se eu não souber qual é o método, qual é o processo que você está usando. Então,
Seja muito bem-vinda, estou muito feliz em ter você aqui e eu tenho certeza que você vai aprender muito. E aí, com o tempo, você vai entender por que o seu pão não forma pestana e aí você vai começar a ter pães que formam pestana também, tá bom? Tem pessoas que usam o fermento natural e acrescentam o biológico também na massa. Então, gente, sim, tem. Por quê? Por que elas fazem isso? Para o pão crescer mais rápido, para o pão ter um melhor crescimento, porque o fermento biológico é cheio de levedura e as leveduras fazem a massa crescer. Só que aí ele não é mais um pão 100% com fermento natural. Normalmente esses pães vão ter uma fermentação muito mais rápida do que um pão feito 100% com fermento natural. Com isso, você vai perder uma série de benefícios da fermentação natural longa. O fermento natural, nesse caso, passa a ser um ingrediente da massa de pão. Ele não é o agente principal de fermentação dessa massa, tá? Quem vai ser o agente principal de fermentação dessa massa? O fermento biológico, tá bom? Então, o fermento natural, coitado, ele vai trazer o quê? Sabor, vai trazer mais qualidade para essa massa, porque ele, afinal de contas, é uma massa pré-fermentada, que vai trazer sabor, vai trazer textura, vai melhorar a estrutura da massa, né? Vai fortalecer essa massa por causa da acidez, mas ele não vai ter todos os benefícios de um pão feito 100% com fermento natural, tá? Então, assim, a escolha é sua. E outra coisa, é mais fácil o cara corrigir erros botando ali o fermentinho biológico dele nessa massa de pão, tá? O fermento não precisa ser forte, ele precisa fermentar do jeito que tem que fermentar, é mais fácil. Então ele coloca ali o fermento biológico. Eu não coloco. Eu faço pão 100% com fermento natural porque eu quero os benefícios da fermentação natural para o meu pão. Por isso, eu faço pão 100% com fermento natural. Eu não coloco fermento biológico em grande parte dos meus pães, tá? E se eu coloco, eu já não falo que ele é um pão de fermentação natural, tá bom? Ele é um pão que é um pão feito com fermento biológico que tem um dos ingredientes como levain. Mas vocês terem uma ideia, eu não coloco nenhum pão desses nos meus cursos. Meus cursos são só de pães de fermentação natural. E no meu dia a dia, eu só como pão de fermentação natural, 100%. Posso colocar farinha de linhaça ao invés dos grãos no pão multigrãos? Olha só, boa pergunta. Se você colocar só farinha de linhaça ao invés dos grãos, seu pão vai ficar uma goma, tá? Só a farinha de linhaça vai fazer o seu pão ficar pegajoso, sabe? Melequento. Por causa das reações que acontecem quando a gente mistura só a farinha de linhaça. Por isso que eu faço uma mistura de grãos, tá bom? Recomendo que você use uma mistura de grãos aí nos seus pães, em vez de colocar só a farinha de linhaça. Além de tudo, a mistura de grãos é muito mais nutritiva, muito mais gostosa, muito mais saudável, né? Traz uma crocância, texturas diferentes, uma aparência muito melhor para os seus pães. Eu recomendo. Não gosto de usar o papel Dover e o pão de forma demora a sair da forma. Tem alguma dica? Então, a dica é você talvez trocar a sua forma por uma forma antiaderente ou untar melhor a sua forma, usar algum tipo de desmoldante na sua forma, né? Você tem que fazer alguma coisa. Não adianta você ficar insistindo no erro. Se o seu pão tá grudando na forma, você tem que usar alguma coisa para ele não grudar. Então é isso que eu recomendo, tá? Você não gosta do Dover? Então você tenta usar um desmoldante, tá? Como é pão de forma, eu acho que você não vai ter nenhum problema não, tá bom? Se o fermento estiver azedo, posso alimentar todas as vezes que crescer a cada 4 ou 5 horas? Essa é uma forma de diminuir a acidez do seu fermento, alimentar rigorosamente. Cresceu, alimenta, cresceu, alimenta, cresceu, alimenta, né? Isso vai ajudar a diminuir a acidez do seu fermento. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais ácido o seu fermento vai ficando. Então, sim, essa é uma forma de diminuir a acidez do seu fermento. E outra forma é você pegar uma isca bem pequenininha, tá? Então, se você alimenta o seu fermento lá na proporção 1:2:2, você vai alimentar na 1:5:5, por exemplo. E aí, ele vai ter muito menos ácido ali naquela isca pequenininha. E aí, ele vai demorar um pouquinho mais de tempo para crescer, mas isso é porque a isca é pequena em relação à quantidade de água e farinha, tá tudo bem. Aí, você vai deixar ele fermentar. Aí quando ele chegar no pico, aí você vai sim pegar uma isca dele, voltar para 1:2:2 e aí cada 4 ou 5 horas alimenta.
realmente isso vai ajudar a diminuir a acidez do seu fermento, tá bom? Então, galera, olha, queria agradecer a presença de todos aqui hoje. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Adorei que você estava aqui comigo hoje e eu espero você numa próxima aula. Tchau!